boa noite para vocês. Paz seja com vocês. Em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados, aqui estamos nós. Mais uma vez, né? Vocês me amam muito, né, rapaz? Com amor tudo suporta. Mas suportar aí é uma palavra positiva, tá, amados? Suportar é dar suporte. Suportar não é tolerar a pessoa, porque Jesus não manda a gente tolerar ninguém. Jesus manda a gente amar as pessoas. E quem ama, não tolera, né? Quem ama, ama, né? Por isso que a Bíblia diz que contra o Espírito, o amor de Deus, não há lei. Porque quem ama não precisa de lei para fazer o bem. Quem ama não precisa de lei para fazer a coisa certa, né? Então o amor é assim. O amor é maravilhoso. Aí quando eu digo que vocês me amam, eu sei que vocês não precisam nem de lei, né, para isso, né? Quando ama, ama. E aí suporta, dá suporte, sustenta em oração. Bem, queridos, antes de falar com vocês, eu gostaria de dizer o seguinte, antes dessa mensagem, né? Quero falar duas coisas. Primeiro, dar graças a Deus, louvar o Senhor, pelos meus irmãos que me incluíram numa corrida hoje de manhã cedo, já bem cedinho mesmo, bem cedo. Acho que eu levantei 5 e pouquinho, o pessoal fez aquela pressão, mas depois que chamaram os caras fortes, né? Eu não tive como escapar daquela corrida, né? Participei da, mas foi muito legal. Quer dizer que foi um tempo gostoso, reencontrar irmãos lá, rever, foi uma delícia, né? E eu fui com os caras, assim, com o professor ali, estava o Paulo ali, nosso personal trainer, né? Chegamos junto, o William, cadê o William? Aí o William corre pra caramba, vocês precisam ver esse cara correndo. Mas a nossa inspiração foi o Oséias, cadê o Oséias? Fiquei até preocupado, mas tá bem, né, Oséias? Glória a Deus. Era o único cara de rosa lá no grupo de amarelo. Uma multidão de amarelo tinha um cara de rosa, era o Oséias. Brincadeira, meu. Não queria ser errado mesmo, né? Foi uma benção, mas eu quero dizer que foi uma benção. Eu já falei com o Fabrício, os irmãos que me engancharam, foi uma benção muito grande estar com vocês lá. Podem me incluir para a próxima. Eu só tenho que treinar mais, né? Que eu estou já um tempo paradinho. Inclusive, porque quando eu venho para cá, vocês não têm deixado eu treinar tanto assim, né? Gostaria de treinar mais, né? Não tem sido fácil. Vocês não estão mole. Eu brinco até com os irmãos. O cabo é frio, mas a chapa está quente. Vocês não estão de brincadeira comigo, com o vovô. Exatamente ontem, eu falei com o Denise. Denise, eu estou com uma palavra no meu coração. Quando eu fui tomar banho assim, eu que Deus me falou algo. E quando eu comecei a repartir com o Denise o que Deus estava me falando, eu falei assim, puxa, Franco, Deus me falou a mesma coisa. Achei assim muito interessante que Deus estava falando conosco o mesmo tema, o mesmo assunto. Eu falei, poxa, que legal. Eu não anotei muita coisa, né? Não escrevi muito, porque é uma coisa que estava brotando assim com força, mas hoje eu envio mensagens todas as manhãs para um grupo, na verdade para 6 grupos de WhatsApp e um grupo do Telegram, né? E eu acabei colocando um título que chamou a atenção das pessoas, o pessoal ficou curioso, teve gente que não entendeu, com dúvida e tal, mas eu coloquei um título assim, não façam por amor. Acho que ficou sem uma vírgula, né? Aí o pessoal, pô, não faz por amor, não tem que fazer por amor, não. Né? Não faça por amor. Como assim não faz por amor, né? E eu queria até começar explicando para vocês. Eu acabei gostando do título. O título ficou ruim, mas eu falei, esse título vai ser bom, porque já vou poder falar com os irmãos, inclusive explicar, porque um monte de gente me perguntando, pastor, mas o que tu quer dizer com isso? Eu falei, calma. Eu quis dizer o seguinte, que os mandamentos do Senhor, principalmente aqueles que a gente chama de mutualidades, ou uns aos outros, eles, em princípio, objetivam a construção dos nossos vínculos, dos nossos relacionamentos. Todo mandamento do Senhor se fundamenta no amor, no cuidado mútuo que nós devemos ter uns para com os outros, né? Então o Senhor manda a gente não só amar,
mas manda perdoar, manda orar uns pelos outros, manda até confessar nossos pecados uns aos outros, manda a gente hospedar uns aos outros, sem murmurar, sem murmuração, né? E o Senhor vai dando vários mandamentos para construir o quê? A nossa amizade, o nosso relacionamento, né? E o Senhor vai dando vários mandamentos, mas num determinado momento eu passo a explicar aos irmãos que a Bíblia também fala de não. Existem mandamentos que começam com não faça. Então, não faça, né? Não faça. Não faça, não se embriaguem. É um mandamento que não se embriaguem. Não se embriaguem com vinho, né? Pode se encher do Espírito Santo. Com vinho não, nem com cerveja, não se embriaguem. Mas a Bíblia diz, não mintam uns aos outros, Colossenses 3,9, não minta uns aos outros, né? E existem vários mandamentos que falam, não murmure, não fale mal uns dos outros. E a Bíblia fala para não fazer. E por que fala não, Fran? Porque é simples, para pensar o que eu vou dizer. Quando nós amamos as pessoas e queremos o bem delas e servimos essas pessoas, em geral nós construímos amizade, relacionamento. Mas existem pessoas que são muito boas para construir, mas infelizmente são muito boas também para destruir. Você conhece gente assim? Que ganha gente e perde gente? Ganha e perde. Começa a fazer uma amizade, daqui a pouco vira inimigo. Então, quando a Bíblia diz não faça, é justamente para que a gente não destrua aquilo que a gente está construindo por meio do amor mútuo. Então, não mintais uns aos outros. Se eu começar a mentir para o meu irmão, a amizade vai embora. Que amigo que mente para o outro? Né? Inclusive, se teu amigo te mentir, tu vai dizer, mas nós somos amigos, tu vai mentir para mim, rapaz. Amigo cobra essas coisas, né? Amigo, na verdade, não tem nem segredo uns com os outros. Quando um amigo guarda um segredo do outro e oculta, o outro se sente traído. Pô, você guardou isso contigo, por que tu não falou isso comigo? Que amigo abre o coração, amigo expõe, né? Jesus fala lá em João 15,15, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Ele fala por quê? Eu não tenho segredo mais com vocês. O que meu pai fala comigo, eu bato para você. Ele bate para mim, eu bato para você. Bater é uma gíria antiga, velha, só os velhos entendem. Você bate para mim, eu bato para você. É assim, é uma gíria antiga. Então, o que meu pai fala comigo, eu falo contigo. Não temos segredos. Porque a única coisa que Jesus tinha de segredo era o que o pai falava com ele. Jesus não tinha pecado para confessar, Jesus não tinha nada, não tinha nada em trevas nele. Mas o que o pai falava com ele, em algum momento ele restringiu, ele não falou. Mas ele chegou para os discípulos no momento, eu não chamo mais vocês de servo. Vocês são meus amigos porque vocês sabem tudo. O que meu pai me fala, eu falo com vocês. E amigo é assim. Amigo a gente constrói assim, né? Sendo transparente, sendo honesto, a gente vai fazendo nossa amizade. Então, a ideia do título que eu queria dar era justamente isso, era dizer, não minta por amor, não faça fofoca por amor, não seja maledicente por amor, não faça por amor, não faça a coisa errada, porque o amor, ele tanto manda você fazer, mas o amor também manda você não fazer. O amor limita a gente. O amor limita. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o amor em ação. É o amor dizendo que tem coisas que você não deve fazer por amor. Por amor não faça. Vai machucar alguém. Por amor não faça. Então, essa era a ideia da mensagem. Mas o que Deus falou comigo, e depois eu conversando com o Denise, dei conta que exatamente era o mesmo assunto, né? Lá em Mateus 5,48, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Mateus 5,48, é curioso ler Mateus 5,48. No último tempo que a gente teve lá em Pôr da Folha,
Eu gravei vários vídeos falando do Sermão da Montanha, vários. Eles não estão no YouTube porque eles estão não listados. É basicamente vídeos para a igreja usar no discipulado, no grupo pequeno, tal, na IL, né? Então, Jesus, ele começa o Sermão da Montanha no capítulo 5, logo no iniciozinho, fala das bem-aventuranças, você lembra lá? E ele vai adentrando, e ele fala sobre a lei, fala sobre a gente ser sal da terra, luz do mundo, da ira, do adultério. Ele fala até do juramento e também fala do amor aos inimigos, né? Mas ele termina o capítulo 5 dizendo assim, portanto, ou seja, por tudo que eu falei com vocês, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Eu sei que muita gente quando lê isso diz assim, mas o que Jesus está falando? Alguém pode ser perfeito como Deus? É claro que Jesus não estava falando de uma pessoa sem defeito. Ele não está falando de ser perfeito no sentido de sem defeito. É que essa tradução aqui poderia ser assim, seja maduro, a palavra é teleios. Seja maduro, seja pleno, seja perfeito como o Pai de vocês é perfeito. Ou, em outras palavras, assim, tudo que eu mandei vocês fazer aqui, da forma que eu falei para viver, é para que vocês reflitam o Pai de vocês. Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tudo que a gente ama, é para, no fundo, mostrar o nosso Pai. A gente mostra o nosso Pai quando a gente vive para agradar a Deus. Ser perfeito é alguém olhar para você e dizer se você é a cara do teu pai. É nesse sentido, você é maduro igual ao teu pai. Você ama igual ao teu pai. Então você é nesse sentido que ele está falando, seja perfeito. Por isso que diz, portanto, é quase uma conclusão, né? Os professores aí sabem. Portanto, sejam perfeitos. Também ele vai dizer em Efésios, em Efésios, engraçado, em Efésios ele vai dizer a mesma coisa. Depois de Efésios 4, bater todos aqueles mandamentos lá, né? Para não mentir, não furtar mais, antes trabalhar. Você lembra? Ele vem batendo vários mandamentos, mas no início do capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer também, portanto. Só que Paulo vai dizer de uma outra maneira. Ele vai dizer, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Ele está falando do Deus Pai mesmo, como filhos amados. Imitem o Pai de vocês, pô. E vivam em amor. Vivem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então ele vai seguir a mesma linha, ele vai dizer, ande assim, viva assim, né? Quem minta, não minta mais e tal, fale a verdade cada um com o seu próximo. Lembra? Isso aí, ele vai falando, tirar todo o linguajar perverso da boca, mas portanto, meus, sejam imitadores de Deus, imitem o Pai de vocês. Imita papai. Imita papai. Amém? Como que eu imito meu pai? Vivam em amor. Eu sei que muitas vezes a gente não compreende nosso pai. Nosso pai, quando trabalha na nossa vida, às vezes é difícil mesmo entender, porque o nosso pai, ele não só planta, ele arranca. Lembra do profeta Jeremias, Deus falando com ele? Eu te vi as nações para derrubar. Ele derruba também. Deus não só constrói, Deus derruba. Mas se Deus derrubar, pode ter certeza, é porque está torto, está mal feito. Deus não derruba pelo simples prazer de derrubar. Se algo está torto, Deus derruba. Toda planta que o pai não plantou, disse Jesus, meu pai vai arrancar. Então Deus arranca. Porque se Deus não plantou, se não foi o pai que plantou, ele vai arrancar. E nessa hora que ele está arrancando, quem é que guarda na hora que Deus está arrancando? Parece que Deus está contra nós. Na hora que ele está derrubando, na hora que ele está explodindo, implodindo.
Na hora que ele está ferindo. Porque ele disse, eu firo e eu saro. Deus fere? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, mas só o Deus do Velho Testamento que fere. Não é verdade. Lê a Bíblia, mano. Lê Jesus ferindo aquela mulher lá de Tiatira. Ele falou, vou colocar ela de cama. Vê o Espírito Santo matando Ananias e Safira lá e você vai ver que Deus também fere. Deus até mata. Eu mato e faço viver, disse o profeta. E não há quem escape da minha mão. Mas a gente vai imitar Deus não matando. A gente não está aqui para matar ninguém. Amém? E nem ferindo. Não é nesse sentido. Ele quer que a gente imite o Senhor vivendo em amor uns com os outros. Isso não significa que a gente vai encobrir os erros. Que amor não encobre, amor cobre. Isso não significa que a gente não vai falar a verdade. O amor fala a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Efésios 4. Você diz amém ou não? Amar não é alisar o ego das pessoas. Não é ir contra a verdade. Amar é cuidar para que o outro seja abençoado. Que ele se levante, que ele seja restaurado, que ele não caia. Cuidar do nosso irmão, cuidar de uma criança, cuidar de um filho. O amor está presente. Amém? O nosso Pai, digo nosso Pai. O nosso Pai, ele é tremendo, pode ter certeza disso. Estava aqui lembrando do meu genro, que está ali, fala assim, Rafa, os caras não sabem que você é meu genro, não, mas ele sabe, né? Rafinha já fez aniversário agora em novembro, até com um negocinho de cabelinho branco, eu falei, meu Deus, tu é tu, Brutus. Mas Rafinha, às vezes que eu viajava assim, ele nunca pedia nada para mim assim, absurdo, cara. Ele às vezes pedia umas pecinhas de guitarra, uns negocinhos assim, de $10. Traz para mim, né, mano? Mas, Rafinha, o que tu quer com isso, cara? É que o Rafa, ele pegava um violãozinho arrebentado e restaurava o violão, restaurava a guitarra. Não sei se ele está fazendo isso ainda, não sei se ele tem tempo para isso. Mas ele sabe disso, né, Bruno? Ele gostava de restaurar coisa. E um dia eu falei para o irmão assim, eu estava pegando umas pecinhas para ele lá nos Estados Unidos, eu falei, o que é isso? Eu falei, meu genro, cara. O que ele vai fazer com isso? Restaurar a guitarra, que deve estar velha lá, ele deve ter encontrado uma guitarra torta lá, não quer jogar fora, não quer quebrar, quer restaurar. E eu lembrei a esse irmão que Isaías 42:3 diz que Deus não esmaga a cana quebrada. A cana ali é a flauta, né? O instrumento, quando está ruim, diz o Senhor, ele não quebra. Não está dando mais aquela notinha mais, mas ele não quebra. Ele não esmaga essa cana. Ele não apaga o pavio que fumega. E é muito interessante esse texto, porque esse texto fala que Deus não descarta. E nós vivemos num mundo muito complicado. Cada vez mais a gente descarta coisas. Aí eu falei com esse irmão, falei, cara, meu genro tem uma curiosidade, porque ele, no mundo onde as coisas ficam velhas, todo mundo troca, ele quer restaurar. Aí eu falei, isso é muito próprio do Senhor, lembrei ele. Porque Deus, ele não pega a flautinha e quebra. Se ela der uma notinha, ele vai arrumar a flautinha. Ele não destrói, ele não descarta. Você já reparou como nós somos pessoas tendenciosas para descartar? Não só coisas. Eu acho que a única coisa que a gente não descarta e deveria descartar são aquelas roupas que estão no teu armário mais de 3 anos que tu não joga fora. Não joga fora não, passa para outra pessoa, porque a gente tem roupa tão nova, tão boa, que você precisa dar, mas não dá. Fica ali. Tem sapato que já não usa há 5 anos, tá igual uma centopeia, cheio de sapato lá. Isso poderia dizer assim, passa para outro.
Mas, em geral, nós descartamos coisas. Descartar coisa nem é tão ruim. Mas o problema é quando a gente começa a descartar pessoas. E era isso que Deus falou no meu coração e falou no coração de Denise. Exatamente isso que Deus falou no nosso coração. Deus falou no meu coração, eu fui cortar cabelo, embora quando eu corto ninguém repara mesmo que eu cortei. Até aparei a barba, conversei com os rapazes lá que me atenderam, Mateus e Lucas e Tiago. Tinha um rapaz da Metodista chamado Igor, batemos um papão lá também, bati um papo com o Igor. Fazendo amizade aí em Cabo Frio. Mas quando eu saí dali, o barbeiro, eu vim andando, eu comecei a me lembrar dos meus amigos. Eu tenho amigos, aqui na cidade, inclusive. Tem irmãos que eu conheço há muitos anos. Aí bota tempo nisso. E a amizade, irmãos, você constrói com o tempo. A amizade você constrói com luz. A amizade você constrói investindo. E eu fui lembrando dos meus amigos. E, em especial, lembrei de um amigo. E foi justamente o que Deus falou com Denise, e Deus lembrou da mesma família. E eu pensei assim, fulano, eu conheço ele há tantos anos, eu tenho certeza que se ele precisar de ajuda, ele vai falar comigo. Eu tenho certeza. E Denise pensando a mesma coisa sobre a mesma família. Eles só podem estar precisando de ajuda, essa família, não? A gente falei, vamos orar, faz contato, família que a gente já não vê há muito tempo, porque amigo tem isso também, amigo fica longe, às vezes leva tempo para você ver, mas nunca deixa de ser amigo. É assim, não é? O que você acha? Mas eu não construí amizade com essa família da noite para o dia. Esse camarada eu conheci ainda incrédulo. Esse meu amigo. E eu conheci esse amigo incrédulo, assim, na verdade eu conheci no dia, incrédulo não, ele estava sendo evangelizado quando eu conheci e tive a oportunidade de estar no dia que ele foi batizado. Hoje eu peguei um Uber e era um rapaz vinculado à igreja chamado Rogério. Ele estava falando que foi batizado, falou de belga, o Rogério falou de belga, falou de Julião. Pô, meu irmão aí, esses caras mandaram uma palavra assim redonda no meu coração. Falou de Daniel, meu filho, do dia que ele veio aqui, ele gostou muito de ouvir Daniel. Vamos batendo papo. Mas tu vê assim, ele começou a bater papo, coisa e tal, pá. Mas claro, se ficar aqui, ficar amigo, se você gastar tempo com o Rogério, daqui a pouco tu é amigo dele. E eu, quando conheci esse cidadão, ele falou do batismo dele, ele estava justamente no dia do batismo. Olha que coisa interessante. Havia um grupo de pessoas que iam se batizar. Eu estava ali na comunhão, um dia de comunhão, num sítio. Aí fala assim, Franco, tem muita gente a batizar. O que tu acha de ajudar a gente, coisa e tal? Pá? Falei, claro, pô, eis-me aqui. E entrei naquele piscinão com aquele montão de gente. E cada um pegou um para ministrar, o cabeção para afundar na água. E eu peguei um camarada para batizar, que eu não me lembro de quem eu batizei naquele dia, de verdade. Mas o cara que estava atrás de mim, eu lembro. Por quê? Porque o irmão que batizou ele, quando saiu da água, começou a profetizar e falou assim, você é uma pedra, mas eu vou quebrantar você, vou quebrar você inteiro. Eu olhei para trás e quase me benzi. Eu olhei, quem é essa pedra? E era o cidadão. Olhei bem para ele, eu falei, onde é que esse cara mora? Essa pedra. Aí percebi que ele morava distante. Morava distante, eu olhei e tal. Mas me levou um mês para me mudar e ser vizinho dele. E a pedra caiu em que colo? E era uma pedra. Pensa num homem duro. Pensa num homem duro. Tu conhece alguém duro? Pensa. Era esse camarada. Duro.
Ele, incrédulo, já tinha agredido a esposa algumas vezes. Se eu não me engano, quebrou o braço dela 2 vezes. Trabalhador. Cara, e eu fui perdendo os cabelos que eu tinha. Mas nos tornamos amigos. Amigos. E ele olha para mim e diz assim: Franco, tu é meu amigo. Esse cara já é uma figura, pensa. Aí cresceu. Aí Deus mudou a vida dele, estava se divorciando, voltou para a esposa. Estava falido, Deus mudou a vida dele assim, começou a prosperar, ganhar dinheiro. O negócio dele cresceu. Deus mudou totalmente a história daquele cara. E ficamos amigos. Eu conto assim, tem gente que não dá para vocês dizer, vou dizer, é meu amigo, pô, o cara é meu amigo. Nós somos amigos. Estava falando esses dias com os pastores aqui à mesa, Galileu. Aí falei assim, irmãos, cara, eu maltratei tanto minha mulher, cara. Estava contando quando eu me casei. Aí contei, acho que o assunto era bebida, cara. Falei, nosso casamento tinha tanta bebida, mas tanta bebida, tinha um reboque de carro de bebida, que os colegas do quartel paravam o carro e pegavam a bebida e botavam na mala do carro, para levar bebida para casa. Cerveja que não acabava mais, mas a gente não teve lua de mel. Aí o irmão falou assim, um dos pastores foi primo. Ué, sim, Denise não teve uma lua de mel? Eu falei, não, a gente nem sabia que era isso, lua de mel. Aí ele falou, por isso que ela quis matar você. Eu falei, Tá compreendido agora, compreendeu agora porque ela queria me matar, né? Claro, ele brincou. Mas a grande verdade é que eu fiquei pensando de tudo que eu neguei a minha esposa, pela minha ignorância, pela minha carnalidade, pelo meu pecado. A grande verdade é que eu casei com uma menina de 16 anos, eu só destruí essa menina. Destruí mesmo, destruí. Até Jesus entrar. Quando Jesus entrou, o que Jesus fez na minha vida? Ele primeiro me deu o Santo Espírito dele. Romanos 5,5. Quem lembra de Romanos 5,5? A esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele quer. Ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, quando o Espírito Santo vem na tua vida, o amor vem para a tua vida. E aí, cara, o Espírito Santo veio. Aí, quando o Espírito Santo entra, acaba tudo muda. Mas eu não ganhei só o Espírito Santo, ganhei minha esposa, de verdade. Ganhei uma esposa, que era uma menina, e ganhei uma esposa, ganhei a mãe dos meus filhos, cuja filha tem uma filha ali, por aí. Está ali no cantinho, está lá embaixo. Está lá embaixo. Minha esposa está ali, com a esposa do Bruno, está ali embaixo. Inclusive está ali também. Bira eu vi ali, Edi eu não vi ainda. Bira é mais fácil, né, gente? Vocês sabem por quê, né? Edi está lá atrás. Bira, ele tenta se esconder, mas eu vejo. Samuel vi também algum. Samuel está onde? Samuel? Ah, está ali na frente ali. Está muito pertinho, não vi não. Mas Bira, cara, onde Bira estiver eu vejo. Deus nos deu Débora, depois nos deu Daniel. Hoje Deus nos deu netos. Não preciso nem dizer, os avós aí sabem o que é isso. E Deus nos deu filhos espirituais. E Deus nos deu irmãos amados. E Deus nos deu amigos mais chegados. Deus nos deu. De verdade, Deus nos deu. Eu posso dizer para vocês, foi Deus que nos deu.
Provérbios 16, 28 diz que o perverso semeia discórdia e o difamador separa os maiores amigos. Você vê que coisa interessante. Amigo é um bem tão precioso, que o diabo tenta separar sempre. Ele usa pessoas. A carne também trabalha poderosamente para isso. Um homem na carne, ele semeia discórdia. Ele semeia discórdia, ele difama as pessoas. E quando ele faz isso, ele separa os maiores amigos. Grandes amigos são separados pela língua. A língua tem esse poder, né, cara? Separar pessoas. Separar amigos, né? A gente sempre precisa ter muito cuidado, quando a gente ouve coisa dos nossos amigos. Eu vou te dar um conselho. Nunca acredite se falar do teu amigo. Só creia se o amigo mesmo falar, fui eu. Eu falei mesmo, eu fiz mesmo. Aí tu crê. Tu pode até dizer, puta, meu amigo, tu fez um negócio desse comigo. Fui. Mas só creia quando ele fala. Porque se ele não falar, eu te aconselho. Não creia. Na verdade, a gente não deveria crer em nada sem provas. A gente não deveria dar crédito nenhum a nada. Facebook, internet, nada. A gente não deveria crer em nada, em foto, nada. E agora até em vídeo, porque tem vídeo que os caras montam assim, colocam a cara. Você não deveria crer em nada. Porque existe uma onda sempre grande para separar os amigos. Você diz amém ou não amém? Provérbio 17 diz que o amigo ama em todo tempo. Ama em todo tempo. Um amigo é um amigo. E se você tem um amigo, se você tem uma amiga, com certeza isso não foi construído assim do nada. Teve investimento. Tem história entre vocês. Tem história. Pode certeza. É impressionante quando eu percebo que tem amigos que estão machucados um com o outro e daqui a pouco eles se emocionam, choram. Porque tem história, gente. Não é uma coisa simples. São amigos. Eles têm histórias, construíram algo juntos. Eu fico triste, por exemplo, quando o cara está casado há 20 anos, 30 anos e não tem a mulher como amiga ainda. Que a mulher não tem o marido como amigo. Já viu casais que depois de 20 e poucos anos se divorciam? Casaram os filhos e divorciam. Estavam juntos apenas por causa dos filhos. Eu já ouvi alguém dizer assim que uma noiva entrou no casamento falando assim, olha, hoje é o último dia do meu pai com a minha mãe. Ele falou, no dia que eu casasse, ele ia largar minha mãe. E ela estava triste pra caramba, porque deveria ser um dia feliz para ela, mas o ninho ficou vazio e agora os dois se separam. Será que duas pessoas convivendo juntos na mesma casa por tanto tempo não constroem uma amizade? Isso detona o nosso coração, né? Mas no mundo isso é possível. No meio da igreja deveria ser impossível. Na igreja deveria ser simplesmente impossível disso acontecer. Porque os mandamentos que nós temos do Senhor constroem verdadeiros amigos. E aquilo que a gente não deve fazer para destruir a amizade, a gente não faz é manter a amizade, pô. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, lá de 1 João 1,7, pô. Como é que se mantém a comunhão andando na luz, pô? Quando andamos em trevas, destruímos a comunhão, pô. Coisa simples demais. Aí quando um cara trai a mulher, por exemplo, ou a mulher trai o marido, está semeando divisão, discórdia, quebra de aliança. Por quê? Porque quando a treva entra, quando a mentira entra, quando o engano entra, a amizade estremece. A amizade estremece. Você diz amém ou não amém?
Por quê? Porque o amigo ama em todo tempo. A hora que você não ama, você está colocando em risco a amizade. Se um casal de cristãos obedecerem o Senhor, com certeza, irão construir uma amizade para sempre. Denise, esses dias leu uma matéria, não sei se de onde que ela tirou, ela falou que era um casal de velhinhos, 100 anos, 100 anos. Morreu um, horas depois morreu o outro. Casal. Estava na reunião domingo passado, uma senhorinha foi lá nos cumprimentar lá, e sim, a gente estava sentado ali, a irmãzinha, oi, pastor, oi. Eu queria falar com o senhor, que eu falei que tinha 40 anos de casado, achando que era muita coisa, né? Eu queria falar com o senhor que eu tenho 63 anos casada. Falei, 60, é mais do que a minha idade, cara. Eu fiz 62 anos, ela tem 63 casada. Eu falei, caramba, quantos anos a senhora tem? Ela tem 80, nem parecia, estava inteira. Eu falei, Jesus, que bênção. E uma felicidade total. Ela falou, rindo à toa, pô. Está feliz, está 63 anos casada, feliz. Eu fiquei feliz também com ela. Falei, meu Deus, que coisa linda. Provérbios 27, 9 e 10. Como o óleo e o perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo. Eu falei isso com Denise. Olha, Denise, que conselho interessante. Não abandone seu amigo e nem o amigo do seu pai. Se liga, hein, Débora? Rafinha, Daniel, que não assistiu essa mensagem, se liga. Não abandone os seus amigos e nem amigos do seu pai. E da sua mãe, obviamente, pai e mãe. Por quê? Porque nossos amigos, nós ganhamos, construímos com amor. E nossos filhos sabem quem são nossos amigos. Eles sabem. Eles sabem de verdade. Você pode dizer amém ou não? Eu falei para o Dedê, nossos filhos precisam ter clareza de jamais abandonar seus amigos. E nem os amigos dos pais. Eu, durante esse tempo, durante esse ano aqui, foi muito interessante, porque eu já tenho amigos aqui de muitos anos. Eu já vim para cá há muitos anos. Os meus amigos velhos, eu nem preciso dizer que vocês já sabem, né? E tem até liberdade, às vezes, de brincar com um, brincar com o outro aqui em público. Mas, você acredita que ao longo desses meses, apesar dessa correria toda, eu tenho também conquistado novos amigos? Eu percebo isso. Eu creio nisso. Já tem irmãos que eu olho que parece que eu já conheço há muito tempo. E a gente está se aproximando, porque Deus faz isso. Quando a gente começa a se relacionar numa troca, a gente começa a ver que Deus vai produzindo amizade. Você crê que Deus gosta de produzir essa amizade? Quem crê? Crê de verdade? Você crê que inimizade é obra da carne? Está escrito, né? Mas você crê? Por que nós descartamos nossos amigos? Por que nós achamos que um amigo pode ir embora tranquilo? Não, tá bom, cansou de mim, vai embora. Se nós gastamos tempo, levamos tempo conquistando isso. Investindo com cuidado, com amor, investindo. E claro que foi uma coisa mútua. Você investiu daqui, ele investiu de lá, investiu, é coisa mútua, é uns aos outros. Se construiu.
Por que algo entra ali no meio e tenta derrubar, tenta rachar, tenta dividir, tenta separar? Com certeza, isso não é de Deus. Você tem dúvida ou não? Olha, Deus jamais vai querer separar amigos. Jamais. A Bíblia conta a história de dois amigos. Um se chama Jonathan e outro se chama Davi. Quando eu era novo, convertido, tinha uma música que dizia assim: como o amor que havia entre Jonatas e Davi. Te lembra? Em tua presença eu tiro. Tu lembra, hein? A minha capa, tiro todas as minhas armas para não te ferir, porque eu te amo, tu és meu irmão. Diz a Bíblia que eles se apegaram numa amizade tão tremenda e uma amizade tensa. Por quê? Porque o pai de Jonathan odiava o amigo dele. Odiava e começou a caçar mortalmente Davi. E Jonathan sofria por causa do amigo. Colocou, inclusive, em risco a própria vida pelo amigo. O pai teve uma hora que o pai ficou com raiva dele. Tu quer também, seu miserável? Quase que espetou ele na lança. Porque ele era o amigo dele. Davi era o amigo dele. Amigo. Deus produziu algo entre aqueles dois. Dois homens de guerra. Dois valentes. Dois guerreiros. Dois guerreiros. E eles fizeram uma aliança. Aliança de Davi e Jonathan. Eu não vou contar agora, não é estudo bíblico não, mas eu vou te contar a história aqui, depois tu vai lá, lê a Bíblia. Leia a Bíblia, todos. Agora está fácil, né? Coloca lá a aliança de Jonathan e Davi, aparece tudo para você. Mas eles fizeram uma aliança. A aliança no passado era feita assim muito interessante, né? Eu li isso há muitos anos, que era a cultura judaica, né? Inclusive, o texto bíblico diz assim, eles cortaram uma aliança. Então, aquela Bíblia antiga, não sei se é a versão corrigida, RA, não sei, diz assim, eles cortaram uma aliança. Cara, lendo assim, André, não tinha cortar uma aliança? Como é que é cortar uma aliança? Como é que os caras cortavam uma aliança? Mas era assim, faz de conta que eu e André somos muitos amigos daquele tempo, daqueles dias lá. E nós nos amamos tanto, queremos tanto um ao outro, que nós decidimos cortar uma aliança. Como cortar uma aliança? Então, marcávamos um dia, né, e assim Davi fez com o Jonathan. Marcaram um dia, e André traz um animal, e eu levo outro animal. O animal de André representa André. O meu animal representa o Franco. E ali, eles literalmente cortavam o animal nesse sentido aqui. Separava as partes dianteiras das partes traseiras do animal, cortava ali no meio, separava sangue, e ali entravam no meio do sangue. E diz que ali eles fizeram um voto e chamaram Deus como testemunha, e diz assim, seja o Senhor testemunha entre mim e entre ti, entre eu e você, entre a minha descendência e a tua descendência. Você vê que isso depois, né, Mefibosete acabou ganhando essa benção, né? Entre a minha descendência e a tua descendência. Seja o Senhor entre nós. Entre nós para quê? Para nos separar? Deus, sabe que Deus está em alguma relação para separar pessoas? Sim ou não? Não. Seja o Senhor entre nós para nos unir. Como Ruth falou para Noemi, que Deus me castigue com a maior peste, o maior mal, se a única coisa que me separa de você não for a morte. Duas mulheres, duas amigas, caramba, meu. Falou assim, ó, que Deus me castigue severamente, se a única coisa que me separar de você não seja a morte. Aquele livro de Ruth é uma pancada. Mas Jonathan e Davi também fizeram essa aliança, daí fizeram essa música. Contigo eu faço uma aliança de amor, de te proteger do ataque dos inimigos. Contigo eu faço uma aliança de amor, de te fazer reinar em meu lugar.
Porque Jonatas era o herdeiro do trono. Mas ele sabia que Davi era o escolhido de Deus. Eu gostava dessa música, eu ficava pensando assim, como era difícil para nós dizer assim, eu quero que você reine no meu lugar. Eu quero que você ocupe o meu lugar. O meu espaço eu quero que seja teu. Amigo, eu quero que você reine no meu lugar. Eu faço uma aliança de amor contigo. Teus inimigos são os meus inimigos. Tua espada é minha espada. Claro, hoje a gente tem o pão que foi partido. O corpo de Cristo foi partido. O corpo de Jesus foi partido. Eu me lembro de uma outra canção, de Asaf Borba. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças, a mais querida, prova linda do amor, que levou Jesus à cruz para ser por nós partido como um sacrifício vivo que nos uniu a Ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança no Teu puro, eterno amor, que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado perfeito acesso a Ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz e oração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Quando Jesus partiu o pão, ele disse assim, esse pão é o meu corpo, que é partido por vocês. Eu não sei se a cultura dizia assim, de verdade eu não posso afirmar isso, que depois de cortar aquela aliança, um comia do outro. Eu acho que eu já vi, eu li em algum lugar que um comia do outro. Então eu pegava o animal que representava o André pegava o animal que me representava e ali a gente comia um do outro, dizia assim, somos um, temos uma aliança, temos um pacto. E Jesus pega o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vocês, pô. Toma e come. Depois ele pega o cálice, da mesma forma diz, esse é o cálice do meu sangue, que foi derramado por vocês. Toma e beba. Judas estava lá, aquele que ele chamou de amigo até o final. Você lembra que Judas estava lá? Se bem que Judas tomou a ceia diferente. Diz que Jesus pegou um pão, molhou no vinho e deu o pão molhado no vinho para Judas Iscariotes. Eu sempre pensei assim, por que Jesus deu esse pão molhado de vinho para Judas? E eu só chego a uma conclusão, irmãos. Uma única coisa que tem na minha cabeça. De verdade, sabe qual é? A única coisa que eu penso é que o sangue e o corpo. O sangue é a vida do corpo. Eu penso que Jesus estava dizendo assim para Judas, você só vai me conhecer assim, enquanto o meu sangue estiver no meu corpo. Eles não. Eles vão conhecer quando o meu sangue já não estiver no meu corpo. Eles vão me conhecer com o coração. Você vai me conhecer só com o intelecto. Você só vai me conhecer enquanto eu estou aqui, nesse corpo, nesse sangue. Eles não. Eles irão me conhecer quando o meu corpo já não estiver mais vida, mais sangue. E eles vão me conhecer de uma outra maneira, de uma outra forma. Eles vão me conhecer como você conhece Jesus. Como você, Roberto, conhece Jesus. De outro jeito. Vai conhecer de outro jeito. Nós conhecemos Jesus que morreu e está vivo. Cantamos hoje aqui. Que ressuscitou. Você diz amém ou não? Você diz amém ou não? É assim nós vamos conhecer. Mas Jesus também disse que esse era o pacto da nova aliança feita. Então, quando eu como o pão
E disse Paulo aos Coríntios que, embora sendo muitos, diga comigo, embora sendo muitos, somos um só pão. Como assim, Franco? É isso. Nós somos um único pão. Embora sendo muitos, porque nós somos o corpo. Quem é corpo de Cristo aqui? Diz amém. Você é corpo? Então, seria correto eu dizer assim, quando eu como do corpo, eu como também uma parte de você? Seria correto dizer, quando Romanos diz, acolhei-vos uns aos outros, ou acolham um ao outro, assim como Deus em Cristo te acolheu, seria correto eu dizer assim, a gente precisa engolir o irmão? A gente precisa, de verdade, engolir. Sabe quando você fala, irmão, estou com o irmão por aqui, estou engasgado. Não, você tem que engolir esse irmão. Tem que engolir. Você tem que comer. Eu nunca vi ninguém cuspindo a hóstia, e nem o pão da ceia. Nunca vi. Corpo de Cristo, cara, amém. Peraí. Isso aqui é o belga. Nunca vi. Tu já viu alguma coisa? Cuspir hóstia? E o pão da ceia dos evangélicos? Já viu alguém cuspindo? Não quero mais. Mas é isso que a gente faz, amados. É isso que a gente faz quando a gente rejeita um irmão e não acolhe. Por mais pedra que ele seja. Por mais duro que ele seja. Por mais difícil que seja. E pior ainda, pior, é quando essa pessoa já foi inserida em você. Quando ela já se tornou sua amiga, seu amigo. E hoje você não quer nem pensar nela. E só de pensar dói. Naturalmente, houve alguma coisa, te machucou, te feriu. Pode ser que tenha sido real. Tem feridas que são intencionais. Tem feridas que são sem querer. Tem gente que te machuca, nem sabe que está te machucando. Tu acredita nisso? Tu crê nisso ou não? Crê ou não? Tem gente que pisa no teu pé e não sabe que está pisando. Está ali, você... Ai, está pisando, está doendo. E tem aqueles irmãos que suportam, meu silencioso. Irmãozinho, está pisando. E o cara está ali pisando, andando. Eu lembro de uma irmãzinha que meteu uma vez um salto alto em cima do meu pé. Eu fiz assim. E ela toda felizinha assim. Eu falei, o que eu faço? Empurra, irmã. Ela chegou para trás e pisou. Pisou com vontade. Se eu der um grito aqui, ela vai se assustar. E doía. Misericórdia. Mas às vezes a gente sofre assim, sem querer. Uma coisa sem querer. Outro momento, com raiva de alguém. Alguém com raiva machuca a gente, machuca? Sim ou não? O colérico machuca a gente? Os que falam muito machucam. Os omissos machucam. Um monte de coisa que machuca. Mas Jesus falou assim, diz agora, vamos lembrar de uma mutualidade assim, perdoai uns aos outros. Está também no texto de Paulo escrevendo aos Efésios, sede benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Por que tu acha que o Senhor manda a gente perdoar? Eu quero terminar assim contigo. Por que você acha que Deus manda a gente perdoar? Por quê? Porque Ele sabe que vai ter ofensa entre nós. Ele sabe que a gente vai se ferir mutuamente, sem querer ou querendo, conscientemente ou inconsciente. Deus sabe. E porque Ele sabe, Ele diz, perdoa. Perdoa, perdoa. Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Se tu for orar, lembrar, Marcos lá, lembra de Marcos? Lembrar que alguém perdoa. Perdoa para que a tua oração seja aceita. Perdoa. Perdoa. Mas eu quero ir mais longe contigo hoje.
Porque isso Deus colocou no meu coração, e quando Denise falou, eu me enchi de convicção. Eu creio que Deus está falando isso para nós hoje. Se o Espírito Santo, que está aqui entre nós, de repente tem gente em casa assistindo, eu quero falar para você que está em casa também. Se o Espírito de Deus, hoje, te convence de que alguma amizade tua está em risco, ou já foi, eu te falo em nome de Jesus, se arrepende. Se levanta e anda para restaurar isso. Porque amigo tem valor. Não despreze o teu amigo. Nem o amigo do teu pai. Mas não despreze. Não deixe de lado. Jesus chamou Judas de amigo até o fim. Não sei se tu lembra. Até o final, até o Getsemane, Jesus chamou ele de amigo. Amigo, o que você está fazendo aqui? Amigo. Jesus é assim, amados. Mesmo quando não somos amigos dele, ele segue nos chamando de amigo. Você diz amém ou não? Eu queria orar contigo, assim. Posso orar? Posso orar? Eu posso também fazer um pedido aqui especial para você? Que aparentemente você não tem nada a ver com o que você está falando. Pode ser. Está conversando agora com os irmãos aqui sobre a nossa missão em janeiro em Pôr da Folha. E o alvo financeiro deles ainda não foi alcançado. Queria também abrir uma oportunidade para você depois procurar Joelso. Cadê Jojo? Joelso está ali. Se Deus mover teu coração para cooperar com essa missão dos irmãos que vão em janeiro lá em Pôr da Folha, fala com o Joelso, eu quero dar uma oferta. Entrega uma oferta para ele, para que ele alcance, o grupo alcance a meta. Isso também faz amigos, né? E vai ajudar meus amigos. Esses irmãos de Pôr da Folha tem um grupo lá que já está veterano lá. Já vai lá há 5 anos, vai de carro para lá. É um grande desafio, é um grande desafio. Quando eu vejo Joelso Mazé, pessoa com aquele cabelinho branco ali, é um grande desafio, mano. Eu sei que eu já fiz essa viagem de carro algumas vezes, é um grande desafio. E eu gostaria de contar com a tua amizade também nisso aí. Que não deixasse esses irmãos. Até falei com eles hoje, eu falei, irmãos, é bom experimentar a provisão de Deus. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente nem consulta a Deus, a gente sai fazendo porque tem dinheiro. Quando a gente não tem, a gente ora e Deus manda, e quando Deus manda, a gente sabe que é Deus. Então, para vocês que vão, é importante vocês provarem a provisão de Deus para saber que Deus está enviando vocês mais uma vez para o sertão, e aqueles novos que não foram ainda, que vão estrear lá, esperamos vocês lá com carinho. E depois de um mês também lá, a gente faz amigos lá também, né, Joelso? Faz ou não faz? Cadê Dé? A gente faz amigo, rapaz. A gente vai construindo amizade. Imagina, em quase um mês morando junto na mesma casa. Deus vai fazendo amizade. Coisa linda, coisa boa de papai. Vamos orar? Quem quer orar? Senti vocês meio desanimados, a impressão minha. Já 25 de dezembro, vocês sabem que não tem encontro da igreja, né? Reunião geral aqui. Mas tem encontro da igreja fora daqui. Porque onde 2 ou 3 se reunir no nome de Jesus, ali o Senhor está. E nós animamos você a estar no teu relacionamento, no teu convívio com a tua família. Aproveita esse dia para falar de Jesus, viver Jesus, amar como Jesus. Amém? Eu pedi, meus irmãozinhos amados, uma tarefa. Eu sempre dou tarefa difícil para eles. Eu normalmente não me meto com a música, porque eu gosto que os irmãos cantem sem a minha intervenção. Por quê, Franco? Porque várias e várias vezes perdi as contas na vida. Perdi as contas de ver Deus falar comigo por meio do louvor e confirmar, inclusive, a mensagem que eu ia falar. Várias vezes. Eu estou com um assunto no coração, não falei com ninguém. Aí vai o irmão, começa a ministrar louvor, e quando ele começa a ministrar louvor, Deus confirma por meio do louvor, da música,
toda aquela palavra que está no meu coração. Por isso que eu raramente me meto. Mas hoje eu me meti. Não, eu só me meto assim para dar ideia, né? Para pedir. Você gosta de pedir música? Quem gosta de pedir música? Você pidão também? Tu pede também? Eu peço da cara de pau. Quando tem alguém com violãozinho lá, se eu não sei a música, eu digo, irmão, aquela música. Eu estou com a música no coração, eu cantei o dia inteiro, quero cantar naquele encontro pequeno na casa, maior. E hoje eu pedi a eles uma canção, e quando eu ouvi a primeira vez, me fez lembrar também de amigos. De amigos, alguns já estão no Senhor. Eu lembro quando eu cantei essa música pela primeira vez. É desse tempo aí, dessas outras músicas que eu citei aqui. Embora foi regravado bem há pouquinho de tempo. Acho que foi Daniel que regravou, Daniel Souza. Que diz, eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos, irmãs, sem amigos. E com amor mudaram o meu coração. Gente, como eu já chorei com essa canção. De saudade e de gratidão. Porque quando você está num buraco muito profundo de trevas, Jesus te alcança, mas Jesus te alcança e Ele usa pessoas. Ele diz que te atraiu com laços humanos, cordas de amor. Deus usa gente. Deus usa pessoas para te mover, para te animar. Você lembra como é que tu recebeu Jesus? Como foi importante naqueles primeiros dias alguém ter te adotado? Não tinha nome de discipulador, não tinha nome de nada. Mas gente que guardou você, carregou você. Lembra do meu filho Daniel falando que ele, quando pensou adolescente, meteu o pé, como foi importante a igreja para ele? Irmãos e irmãs, amigos. Aí ele foi conversando com o Denise, igual dois velhinhos assim, e fomos lembrando ali, no caminho ali do mar, ali, lembrando dos nossos muitos amigos de muitos anos. Fulano e Denise, pelo amor de Deus, quando a gente se encontra, é uma festa. A gente lembrou aqui do aniversário que fomos recente aqui em Cabo Frio, encontramos a Lúcia de Durval. Aí lembramos, a gente veio com o Durval para cá tirar férias na casa de Gratinho lá. Durval, Lúcia, nós. A gente tirava férias aqui em Cabo Frio, não acredita num negócio desse? Minha mulher no início dizia assim, Franco, é só uma desculpa para ver os irmãos. O que tu vai fazer em Cabo Frio, cara? Falei, pagar pedágio. Porque a gente fica lá uns dias, depois a gente vai lá na reunião, tá com os irmãos. Gratinho é um desses amigos velhos, de cabeçudo. Na verdade, os primeiros são bem cabeçudos, né? Não sei porquê. Você viu tanto ali. Mas você lembra das pessoas que estenderam as mãos para você? Então, eu quero orar contigo e cantar essa canção. Ou você canta essa canção falando com o Espírito Santo, de coração. Falando com Ele, Senhor, eu não quero perder nenhum amigo. De todos que Tu me deste, eu não quero perder nenhum amigo. Eu não quero perder nenhuma amiga. Pode falar assim. Se todas as amigas, Senhor, fala para o Senhor que Tu me deste, Senhor. Fala assim, acende meu coração de novo. Coloca a chama do Teu amor de novo em mim, Senhor, por essa pessoa. E se ela te machucou, perdoa. Recomeça. Vamos cantar? Vocês conseguiram pagar essa missão? Eu não sei o
eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo que está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos une ao Senhor, trazem minha alegria, mais vontade de viver. Se a cada dia, e se a cada dia nesse amor nos unirmos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar. E que muitos como esse assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. aí, Belga e Julião, o Rogério falou assim, no dia do batismo dele, ele lembrou que ele tinha uns amigos lá no Bola. Aí ele falou assim, cara, aí eu falei com os irmãos, não dá pra juntar os caras do Bola, não, que jeitão dele, né? Escolado. No batismo, os irmãos, claro. Aí disse então que foi Julião e alguém do Bola, que não é o Bola, lá do Morro do Furá, mas a Clara batizou ele. Interessante, ele tinha amigos já. Gente que com o amor de Jesus ajudou ele. Ele não queria. Ele lembrou dos... Como é que eu vou me batizar sem que fulano esteja aqui? Alguém importante para ele, com certeza. E graças a Deus que os irmãos foram sensíveis. Traz, é importante para você, é importante para mim. Quando você tem amigo, o amigo do teu amigo passa a ser teu amigo também, pô. Amém ou não? Você diz amém ou não? É maravilhoso, amado. Essa canção diz que se nós nos amarmos, nesse mundo vai ser impactado, mas muito mais gente vai dizer, eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Porque muito mais gente vai provar o que você provou, que eu provei. Eu provei, que certamente você provou na tua jornada, gente que marcou a tua vida. Nem sei se está longe hoje, está perto, mas é hora de agradecer a Deus por eles. O que vocês acham? Vocês sabem que o Bruno é irmão de Rafael, né? Os irmãos Reis. Conhece essa banda, essa dupla? Tô brincando. Vocês sabem que o Bruno é irmão de Rafael. Mas eles não são só irmãos, são amigos também. Porque tem gente que é irmão, mas não é amigo. É irmão biológico, nasceu da mesma mãe e do mesmo pai, mas não é amigo. Amados, Deus quer que sejamos amigos. Talvez a gente não vai conseguir ter todos como amigos íntimos, de perto. Mas deixa Deus escrever a tua história com as pessoas que estão no teu círculo. E valoriza aqueles que estão no teu contexto. Amém? Não descarta. Não esmaga a flauta. Desafinou? Não quebra, bichinho. Não quebra, não. Dá um trato. Essa flauta ainda vai tocar. Ela vai tocar de novo. E eu quero dizer algo para você também. Em nome de Jesus, que eu vou dizer. O Espírito do Senhor está entre nós hoje aqui para tocar algumas flautas aqui. E também para dizer para você que você não está descartado para Ele. Assim diz o Senhor. Ó, tem gente aqui
que acha que o Senhor virou o rosto. Eu te falo, não virou o rosto para você. Sabe por quê? Porque o Senhor não descarta. O Senhor não descarta você. Da mesma forma que Ele espera que a gente não descarte nossos amigos. Você diz amém ou não? É do mesmo jeito. O nosso Pai não nos descarta, mas também diz, não descarte. Eu não descarto você. Você não é descartável para mim, diz o Senhor. Mas da mesma forma Ele espera que os filhos dele ajam como Ele. Não descarte. Aproveita esse tempão aí, ó, vai vir feriado de domingo. Aproveita esse tempo para buscar teus amigos, para estar com teus amigos, para animar teus amigos, para curar teus amigos, em nome de Jesus. E você que chegou hoje aqui achando que estava descartado, vou fazer uma coisa ousada aqui. Se você entrou aqui pensando que Deus ou alguém descartou você, é o seguinte, deixa eu orar por você. Sai do teu lugar, passa aqui à frente, aproveitar que os pastores estão aí embaixo. Eu vou pedir para ele dar os pastores, alguns líderes aqui, orar por você. Tem alguém assim? Ô Franco, eu estava me sentindo descartado, mas os... já vem, tem alguém assim? Vem, pode vir. Eu vou pedir os pastores que estão aí embaixo para orar, dar um abraço em você, dar um beijo em você, dizer, você não é. Se não tiver mão, por favor, arrume mão aí para estar com esses amados, porque você não é descartado nem pelo Senhor, nem pela igreja, você não é descartado. Você é uma flauta do Senhor que ainda vai tocar muito ainda para a glória de Jesus. Algumas pessoas, quando são disciplinadas, elas podem adoecer porque elas se sentem às vezes descartadas. Quando eu tinha valor, as pessoas me valorizavam, que agora eu estou descartado. Vamos orar por essas pessoas também. Deixa ninguém sem. Deixa ninguém aqui sem um abraço, por favor. Pode se mexer. Isso, viu alguém aqui sem abraço? Eu quero que você abrace. Em nome de Jesus. Isso, irmão com irmão. Irmã com irmã, bonitinho, isso. Tem mais alguém querendo um toque do Espírito Santo? Essa é a hora. A gente vai cantar essa canção e vamos deixar os irmãos orando por você.